Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, Família Feliz, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Hospital Astrogilo de Azevedo, a saúde que mais importa é a sua. Ótica Anual, a nossa experiência é a sua maior garantia. Hoje nós estamos aqui no estúdio com Daniel Possobon, educador físico, formado aqui na Universidade de Santa Maria, especialista em biomecânica. E eu acho que, Daniel, nós vamos começar assim a nossa entrevista. O que é biodinâmica, né, e biomecânica? Né? Já que você se dedica a isso, educador físico, como é que e o porquê que você se interessou por esta arte, que é uma arte da biomecânica? Pois então, a biomecânica, a gente costuma explicar para quem está começando no curso de Educação Física ou para de outras áreas que não sabe muito bem o que essa palavra quer dizer, é como tentar mecanizar o corpo humano. Se a gente fosse fazer uma máquina igual ao corpo humano, como teria que ser essa máquina? Perfeito. Ou o inverso, se a gente pegar uma máquina e se fosse tentar fazer um ser vivo igual a essa máquina, o que teria que ser? Onde é que vão ser os músculos, os motores, onde é que vão ser os tendões, algum cabo de aço, alguma coisa assim, onde é que são as articulações, alguma dobradiça que vai nessa máquina, qual é a função que essa máquina faz, como otimizar o desempenho dessa máquina e o mesmo para o corpo humano. Como fazer o desempenho dele melhorar, gastar menos energia, durar mais tempo, não quebrar tão fácil. Isso não é tão fácil de conseguir. Isso é bem complicado. Realmente, se nós começarmos analisando dessa forma, a biomecânica que o professor, eu ainda uso o termo professor de educação física, eu sei que vocês gostam agora de chamar de educador físico, e está certo, é educador físico, mas eu me acostumei com os meus queridos professores de educação física no ginásio, depois no segundo grau e na universidade também, na faculdade de medicina, nós éramos obrigados a fazer educação física. Né? Tinha a cadeira C100, não era? Não sei qual era, mas nós fazíamos também a cadeira de educação física, grandes professoras, né? Então eram os professores de educação física e a gente tem esse hábito de ainda falar dessa forma, né? Mas nós estamos conhecendo mais o corpo humano atualmente, né? Nessa última década, principalmente pelas dissecções, mas principalmente pelos mecanismos mecânicos que vocês conseguiram introduzir nas medidas do corpo humano. Essa máquina que é a nossa do corpo humano, o que precisamos realmente fazer com que ela trabalhe por mais tempo e com qualidade? Pois então, uma coisa que a gente tenta fazer é estudar como preservar o corpo humano. O que causa lesão? Vamos evitar. Mas até que ponto alguma atividade é saudável de se praticar? Até onde que é saudável, aonde passa a ser um malefício. Por exemplo, atividade física. Qualquer atividade física é benéfica? Depende. Exatamente, depende. Nem toda atividade física é benéfica. Esporte. Todo esporte é saudável? Depende do nível que tu pratica esse esporte. Como recreação, como um treinamento leve, como diversão, muito bom. Socialização, a parte física, tudo vai melhorar. Agora, se tu começar a competir, começar a aumentar o nível do esporte, já perde todo o caráter de saúde. O esporte de alto nível é muito agressivo no corpo humano. Todo jogador de vôlei tem problema no ombro, todo jogador de futebol tem problema no quadril ou no joelho, no tornozelo, todo nadador tem problema no ombro, toda bailarina clássica tem problema no pé, no tornozelo, no quadril. Então, quanto mais alto o nível, mais fácil de se machucar. Tanto que nós temos exemplos, por exemplo, que você não citou, mas no tênis, as epicondilites e de pubis, que o nosso jogador aqui, o Guga, deixou de jogar exatamente por isso, muito cedo. Né? Então, aqui você está colocando da seguinte forma: exercício é benéfico e deve ser feito. Com certeza. Né? Mas no momento que você está querendo passar um nível um pouco mais para profissional, as coisas ficam complicadas. Muda bastante o perfil da coisa. Mas aí que tá, eu tive a oportunidade aqui de conversar com um educador físico também e um fisioterapeuta junto, que são os responsáveis pelo Rio Grandense. Né?
Eu já fui vice-presidente do Rio Grandense no tempo que o professor de educação física mandava os jogadores subir nas arquibancadas, descer e correr, descer e correr. Esse era um exercício que hoje vocês realmente contraindicam, por exemplo, né? Contraindicam, né? Essa evolução da educação física, do curso de preparação física, ela foi uma evolução estupenda. E isso entra na biomecânica? A biomecânica ajuda a estudar isso também. Por exemplo, esse exemplo que tu usou de subir e descer as arquibancadas. Do ponto de vista de desempenho do atleta, a curto prazo é muito bom, porque é um degrau alto, ele vai ter que fazer bastante força com a perna para subir, e também para descer ele vai ter que saber acomodar o peso dele de cada descida de degrau, então é muito bom, é um exercício muito vigoroso. O problema é que quando começou a se estudar as lesões que esse exercício causa, é um degrau muito alto. Para subir é muito esforço que tem que fazer, para descer o impacto é muito grande. Então a altura desse degrau começou a ser reduzida, perde-se, digamos assim, em desempenho. O exercício deixa de ser tão vigoroso, porém tu economiza a saúde do atleta. Ele vai jogar por mais tempo se é um jogador de futebol. Quem já tem uma predisposição para alguma lesão de joelho, tornozelo ou quadril vai demorar muito mais tempo para essa lesão acontecer. Então, em detrimento da saúde, o treinamento é um pouquinho prejudicado, digamos assim. Só que tu substitui com outros exercícios, complementa esse exercício e tu continua com um atleta de alto nível, porém mais saudável. E a biomecânica visa isso. A gente estuda até que ponto o impacto é maléfico ou benéfico. A gente pode descer um degrau de até quantos centímetros, muitas vezes, sem machucar o joelho, o tornozelo, a coluna. A gente pode usar um tênis com um determinado amortecimento, com menos amortecimento, sem fazer danos, sem causar danos ao pé, ao tornozelo, ou tem que usar um tênis muito amortecido, com um monte de mola, que custa caro, que nem todo mundo tem acesso. Um dos estudos da biomecânica é isso, é impacto, força de apoio que a gente aplica contra o solo. Até que ponto ela é benéfica e até que ponto ela causa malefícios. Você está colocando a história dos tênis, né? Realmente é um assunto interessante. Muito interessante a gente conversar sobre isso. Se você vai numa loja que vende calçados, tá? Vai lá na Brand, que é uma loja que vende calçados aqui em Santa Maria, tu tem uma série de tênis lá para escolher. Muitas e na verdade opções. Não sabe o que escolher. Esse que é o grande problema, né? É o problema. Não sabe exatamente qual dos tênis que estão lá expostos tu vai poder adquirir. Como é que tu... Algumas dicas, então vamos aproveitar isso, já que tu é especialista nessa área. Pois, não em calçados. Não, em calçados assim, não, mas na biomecânica. O problema não é um problema, mas a característica do comércio é esse. O lojista quer vender, o cliente quer comprar, mas não sabe exatamente o que precisa, quais são as características. Às vezes compra uma coisa cara que não serve para ele. Às vezes compra uma coisa cara porque o tênis é bonito, porque tem muitas molas e é amortecido, e é de uma marca conhecida, então com certeza é bom. Só que depende da aplicação desse tênis. Por exemplo, um tênis para caminhada, que uma pessoa de 60 anos vai comprar um tênis. Tô com meu tênisinho de caminhada velho e vou comprar um tênis novo para mim fazer caminhada. Aí a minha filha, meu genro, alguém me indicou comprar o da marca X com muitas molas, amortecido, não sei o quê. Para um idoso que já tem um equilíbrio um pouquinho comprometido... 60 anos não é idoso. Não, não, mas vamos lá. Pra cima, vamos juntar bota 75, 70. Tá. O cara ele não é iniciante na caminhada, só vai trocar de tênis. E não tem o tênis igual ao que ele tem, ele vai ter que comprar um modelo novo. E ele vai comprar um cheio de amortecedor porque disseram que o tênis com amortecedor é bom. E realmente, se tu pensar pela lógica, um amortecedor é bom. Só que um idoso que já tem o equilíbrio um pouco comprometido, digamos que ele não tenha nada de osteoporose, de labirintite, nenhum problema de equilíbrio, simplesmente a idade já é degenerativa, vai causar um pequeno comprometimento. Se ele tiver com um tênis muito alto, amortecedor muito alto, calcanhar muito alto no tênis, e caminhar por um espaço um pouco irregular, uma calçada que tem um calçamento meio quebrado, ou ele desce do meio fio para atravessar uma rua. Aí você está falando uma coisa que é de Santa Maria, né? Que não tem uma calçada que seja... Não, na nossa cidade é assim. Santa Maria não tem calçadas, ponto. E aí o idoso vai descer um degrau do meio fio para a rua, para atravessar a rua, com um tênis muito alto, a chance dele errar a pisada no chão e torcer o tornozelo é muito maior do que se ele tiver um tênis baixinho. Um tênis com amortecimento também, porém, com uma sola menor, mais fininha, as chances dele pisar errado e o pé voltar para a posição certa são maiores do que ele pisar errado e torcer o tornozelo.
Pisar numa pedra solta de uma calçada. Tem muito disso em Santa Maria. Sim. Com um tênis maior, essa desestabilização surpresa do tornozelo é mais fácil de machucar o tornozelo. Se o tênis for mais baixinho, ele consegue controlar essa desestabilização com um pouco mais de facilidade. Então, para caminhada, que é um esporte que não tem muito impacto, não tem saltos, a pessoa está caminhando num ritmo normal, um tênis com um pouco menos de amortecimento pode ser usado. Para quem vai correr, aí sim. Como a gente tira o pé do chão e pisa com força, o impacto é muito maior, a gente aterriza com o pé no chão, um amortecedor maior é recomendado e correr em espaços adequados. Correr numa pista, onde seja plano, no farrezão, na pista da brigada, ou em algum lugar com um piso mais estável e constante, que tu conheça, ele sabe que não tem buraco, que não tem pedra solta, que não tem que descer meio fio e subir meio fio, para evitar esse tipo de lesão. Pisar errado. A gente coloca isso, né, porque a gama do que é oferecido de marcas e cores vistosas, amarelas, vermelha, verde, azul, sei lá quantas cores. E a gente vê o atleta usando na TV. Exatamente. Né? Então tu termina comprando coisas caras que às vezes não há necessidade de comprar coisas caras. Né? É interessante esse tipo de conversa, porque eu sou médico e não tenho a mínima ideia do que comprar. Né? Vou lá e termino se comprando naquilo que o vendedor está te oferecendo. Tu compra por se é confortável, se é bonito e se cabe no bolso. Ah, bom. Se for as três coisas, está ótimo. E aí a efetiva função, se é realmente para isso que tu precisa desse tênis, fica em segundo plano. Fica em segundo plano. E agora, eu vi isso na praia, vi também em Porto Alegre, existe um calçado, não é um calçado, é um instrumento em que uma mola, né, que a gurizada está pisando naquelas molas. O que é aquilo? Eu vi aqui em Santa Maria já uma menina correndo na rua com aquilo. Como se fosse uma botinha. Isso, que tem uma mola embaixo. Como se fosse um patinho, só que ao invés das rodinhas tem uma mola, né? É um instrumento que foi desenvolvido em algumas academias, não sei exatamente em que país, mas acho que foi nos Estados Unidos, para substituir o jump, aquela caminha elástica. Aquela caminha elástica os alunos pulam, mas eles têm uma área delimitada. Só pode pular ali em cima. Claro. Com aquela botinha, pode pular a molinha vai para onde tu for. Então, as aulas podiam ser mais dinâmicas. E aí o pessoal começou a pensar, por que não correr com isso aqui? Ele é uma mola, imagina um tênis com um amortecedor gigante embaixo, que vai amortecer o impacto de quando eu aterrissar no chão, depois de um pulo, e vai me dar energia para o próximo. Ele é uma mola que vai acumular energia, quando eu estiver saindo para o próximo, ele vai me empurrar para frente. Então, o passo fica maior, não tem tanto impacto no chão, ele tem menos impacto que um tênis normal. Só que aí vem essa questão, ele é uma bota que prende o teu tornozelo, tu perde a mobilidade do tornozelo, já tem que ter um pouco mais de habilidade para usar, é como se fosse um patins, tu não pode subir em cima e sair andando, tu vai ter que ter um tempo de adaptação, aprender o quanto tu vai poder saltar para aterrissar direitinho do lado de lá, sem machucar o joelho, porque também tem isso, amortece o impacto no tornozelo, mas o joelho um pouco sobe para o joelho. Quanto mais longo for o teu passo, mais tu vai ter que flexionar o joelho na aterrissagem, pode machucar. Não é só comprar e vamos usar. Mas eu achei muito interessante porque é muito rápido, a corrida é muito rápida, né? Para a questão de desempenho, o passo fica muito maior. E principalmente a gente fala nessa área de calçados, nos EPIs que os trabalhadores têm que usar, né? Às vezes eu sou médico do trabalho também, e eu fico muito preocupado quando a gente vai numa empresa, eles estão comprando um EPI correto porque tem o tal de CA, tá? Que é a certificação obrigatória para poder ser considerado um EPI, equipamento de proteção individual. A gente não tem nenhum conforto, são calçados horríveis, duros, aspecto ruim e que, meu Deus, inutiliza muitas vezes os pés dos trabalhadores. Aí eu digo sempre o seguinte, não é EPI, aquilo lá é uma guilhotina na ponta dos pés. Eu já fui militar, então eu sei bem como usar coturno. Continua usando coturno? Sim, mas ainda assim, hoje em dia é muito confortável o coturno. Antigamente era muito pior. Antigamente se assemelhavam aos EPIs de obra que a gente vê. O EPI de obra, ele foi concebido, digamos assim, inventaram o EPI. Vamos fazer um calçado para proteger o pé do cidadão que está na obra. Mas proteger do quê? A sola tem que ser muito dura, porque se ele pisar num prego ou numa pedra não vai furar. Beleza, ótima ideia.
E a parte de cima, que protege os dedos e o peito do pé ali, também tem que ser muito resistente, porque se cair alguma coisa não pode esmagar o pé do cara. Beleza, então vamos fazer um escudo que vai proteger o pé do trabalhador. Só que esse não é confortável. Ele não flexiona na articulação do dedo para o cara caminhar normalmente. E aí começa a causar bolha, começa a causar calo. Então, por um lado, ele é protetor. Se cair alguma coisa em cima, não vai machucar o pé do cara. Não vai quebrar dedo, não vai... Beleza. Se pisar em alguma coisa pontuda, não vai furar. Ele vai perceber que está pisando em alguma coisa, vai tirar o pé daquele... Beleza. Só que, em contrapartida, ele é muito duro. Só em contrapartida, ele não vai conseguir trabalhar direito. Em contrapartida, protege por fora e machuca por dentro. Um professor que já deu aula aqui em Santa Maria, o professor Aloysio, ele está trabalhando hoje em dia no Instituto do Calçado em Novo Hamburgo, e ele fala isso. Eles estudam conforto de calçado aliando os opostos. Aonde o pé é duro, o calçado tem que ser mole. No ossinho do tornozelo, na base do calcanhar, na ponta dos dedos, onde o pé é duro, unha, projeção de osso, o calçado tem que ser macio para acomodar isso. E aonde o pé é macio, na planta do pé, o calçado tem que ser rígido para acomodar essa maciez sem causar bolha, sem causar problema. O problema do EPI é que ele é todo rígido. Então, quando não tem biqueira de metal na ponta. Quando não tem biqueira de metal. Aí é mais rígido ainda, né? Aí o sujeito que tem um joanete que já tem aquele dedo um pouquinho pro lado, vai ficar osso batendo numa parte dura do calçado, rapidinho, bolha, calo, machucado. Se for uma bota um pouco mais alta que cubra o maléolo do tornozelo, mesma coisa. Vai ficar roçando, esfregando, até criar uma bolha, até machucar a pele, vai causar uma ferida. Daniel, realmente esse tipo de sapato, esse tipo de cuidados, nós temos que ter quando a gente compra o nosso sapato também, né? Quantas vezes a gente compra um sapato bonito e vai querer ir num baile e nós levamos um baile do nosso pé, né? Esse cuidado a gente tem que ter realmente. O nosso corpo humano, o pé é muito sensível. As pessoas acham que o pé não é sensível, o pé é muito sensível e dá grandes transtornos quando isso acontece. E é importantíssimo, porque é onde a gente apoia o peso inteiro do corpo. Se eu tiver com um problema do pé... repercute em todo o corpo, né? Isso é extremamente importante. Estou conversando com o Daniel Possobon, educador físico. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A odontologia moderna traz hoje uma rapidez, traz eficiência, fazendo com que aquele paciente que perdeu os seus dentes tenha reposto imediatamente através da utilização de implantes. Esses implantes são fabricados em titânio. O titânio é um material biocompatível, onde o nosso sistema imunológico não produz nenhum tipo de anticorpos contra esse material. Neste exemplo que nós estamos vendo aqui na minha mão, quando uma pessoa perdia um dente, o dentista tinha como opção fazer o desgaste de um dente do lado, o desgaste de outro dente do lado e repor esse conjunto através de uma chamada ponte fixa. Hoje não é mais necessário desgastar os dentes vizinhos. Se mantém os dentes como eles eram, né, e apenas se coloca um implante de titânio. Este implante de titânio, uma vez colocado, pode receber sobre si uma prótese fixa, parafusada, repondo aquele dente que inicialmente foi perdido sem o preparo dos dentes vizinhos. Essa prótese parafusada, né, tem um parafuso. Essa prótese é parafusada e pode ser removida, desparafusada a qualquer tempo para qualquer tipo se houve uma fratura, se houve uma lasca da porcelana, pode ser refeito a qualquer tempo. Basta tirar,
consertar e colocar de novo, né, com um custo extremamente baixo. De certa forma, então, podemos afirmar que a implantodontia ela não apresenta nenhum tipo de rejeição. O termo rejeição estaria aplicado ao fato de nós fabricarmos anticorpos com relação a alguma substância estranha que se coloque no corpo. No implante ósseo integrado isto não acontece. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Investimento em tecnologia e materiais de última geração, através de um laboratório próprio, oferecem aos clientes benefícios que vão além do econômico. Qualidade, segurança e parceria são os nossos compromissos. Traduzir a confiança em um bom trabalho é a nossa missão, valorizando a cada dia os usuários de óculos de grau e garantindo total confiabilidade de nossos produtos. Com uma grande variedade de lentes e armações nacionais e importadas, garantimos ao nosso cliente total satisfação. Ótica Anual. A nossa experiência é sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Conheça as nossas instalações na Acampamento e na Policlínica Provedor Wilson Waita. Cuidar de cada detalhe. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria, do Hospital Astrogildo de Azevedo, da Odontologia Lauda, da Pampeiro e da Ótica Anual. O nosso endereço eletrônico para perguntas é saude@santamaria.tv.br. Você pode entrar em contato conosco e formular as suas questões e mesmo sugerir nossas pautas. Nosso programa sempre vai ao sábado ao meio-dia, de forma inédita, no domingo ao meio-dia e durante a semana em horários alternativos. Hoje conversando com Daniel Possobon, educador físico. No primeiro bloco nós conversamos um pouco sobre a biomecânica e terminamos nos pés, né? Eu tenho uma das situações como médico do trabalho, as lombalgias, né? As dores nas costas, as famosas dores nas costas. Todas as estatísticas dizem que todo ser humano vai ter pelo menos 3 ou 4 momentos que ele vai sofrer por lombalgia, qualquer pessoa, né? Isto é biomecânica. Na verdade, eu acho que a essência nossa de pensarmos é nas nossas vértebras, né? E o porquê que elas dão tanto problema dessa forma, né? É um problema para o neurocirurgião que se dedica a isso, para o ortopedista, para o fisioterapeuta, para o educador físico, para o médico do trabalho, então nem se fala, né? Que é uma das maiores causas de absenteísmo, né? Para o INSS, o que custa para um Brasil, tá? O afastamento do trabalho através de dores nas costas. Vamos usar o termo que a população usa, né? Ficam afastados meses e meses no INSS, sem o diagnóstico muitas vezes preciso, sem fisioterapia, sem nada, sem uma avaliação, tá? Daniel, lombalgia, eu sei que tu se dedica a isso, né? Trabalha com isso, tá? Vamos tentar evitar cirurgias. Então vamos lá, o que é a lombalgia no teu conhecimento, de como você pensa da lombalgia? Bom, pelo que eu estudo, a lombalgia ela é caracterizada como uma dor na região lombar. Ela pode ter origem conhecida, uma hérnia, uma cirurgia que foi feita e ficou machucando alguma coisa ali, uma lesão, um trauma, ou ela pode ser sem origem definida. Ela é simplesmente uma dor na região lombar, que o médico não consegue descobrir de onde veio, porém o sujeito diz que tem dor lombar. E aí, como tratar isso? Quando você sabe a causa, ótimo, trata-se a causa.
E que, infelizmente, nem sempre dá resultado. E, na maioria dos casos, não se tem uma causa. O paciente, o sujeito, simplesmente tem uma dor lombar. E ele não sabe o que é, não é lesão, já tirou raio-x, já fez ultrassonografia, já fez tomografia. Não é nada físico, digamos assim. As máquinas não detectam. Então, o que é? Muitas vezes, é um problema de mau uso. O que acontece com o teu carro se tu simplesmente parar de trocar o óleo do motor e continuar andando com o carro? Vai chegar uma hora que o motor vai reclamar. O que vai acontecer? Vai fundir, vai dar problema. Mesma coisa acontece com as costas. As pessoas fazem mau uso da sua coluna e uma hora a conta vem. No começo não tem problema, mas a saúde vai pagando o preço e uma hora a conta vem. Principalmente a gente nota muito problema de ergonomia de ambiente de trabalho. Mesas muito baixas, onde quem trabalha com computador tem que ficar arcado para digitar. Monitores do computador muito baixo, onde o sujeito fica olhando para baixo 8, 10 horas por dia. Dá problema na cervical. Cadeiras com encosto muito baixo, onde o sujeito se joga muito para trás ou para frente para evitar a borda da cadeira que machuca o meio das costas. Assento de banco do carro mal regulado, taxista, quem anda muito, quem passa o dia inteiro sentado no carro, se não está com o banco bem regulado, também pode dar esse problema. Tem uma infinidade de fatores que são usuais no dia a dia, que as pessoas não percebem e no fim do dia dá dor nas costas. Não sabe o que é, tá com dor nas costas, mas não é nada, não me bati, eu não joguei bola hoje, eu não sei o que eu tô com dor nas costas. Mas ficou 8 horas do dia sentado numa cadeira de escritório mal regulada para a altura dele. Então, Não, aí eu sou obrigado a fazer, porque afinal das contas eu sou ergonomista, eu fiz especialização em cima dessa área em Minas Gerais, na Ergos. E o que me assusta nisso é quando o empresário compra cadeiras lindas, bonitas, caras, e compra de um vendedor, de uma loja, em que diz que aquelas cadeiras são ergonômicas. E ele compra como ergonômica. Gasta uma fortuna. E paga como ergonômica. E paga como fosse ergonômica. E não tem absolutamente nada de ergonomia nessas cadeiras e nos móveis. Tá? Porque a ergonomia não é só a cadeira, o móvel que ele está sendo usado também, ele tem que ser analisado, a luz, o calor, o vento, não é apenas a cadeira. E infelizmente vendem móveis, não é só em Santa Maria, no Brasil inteiro, cadeiras como essas, como fossem, e absolutamente não são cadeiras ergonômicas. Tá? E aí sim começam as dores lombares. Exatamente. Assim como tem a fiscalização do EPI, que nós falávamos no bloco anterior, também tem a fiscalização da ergonomia. Infelizmente mal feita. E aí, mal feita, que quando fazem a fiscalização ficam achando coisas que não teriam nem ver. Existe uma coisa que se chama-se análise ergonômica do ambiente de trabalho, que isso está na legislação, que seria obrigado a ser cumpridas. Tá? E isso, infelizmente, não é cumprido. Aí, o empresário, com medo dessa fiscalização, de levar uma multa, uma reprimenda, gasta essa fortuna comprando cadeiras ergonômicas. O vendedor diz para ele que as cadeiras são ergonômicas e que a fiscalização não vai incomodar ele se ele tiver essas cadeiras. Aí ele gasta uma fortuna com isso. Só que as mesas continuam erradas. O ambiente de trabalho, como tu falou, da luz, da temperatura, barulho. Se tu chegares nisso, nem no Ministério do Trabalho de Santa Maria as cadeiras podem ser ergonômicas, o conjunto não é ergonômico. Então a questão dessa ergonomia falha, em tese existe, mas na prática não acontece, vai acumulando, o sujeito vai sentindo um pouquinho de dor nas costas, mas não dá nada, essa semana foi tranquilo, já chegou sexta-feira, eu aguento. Aí começa a segunda-feira de novo, lá pro quarto ou quinta da semana que vem ele sente a mesma dor, não tem problema, mais uma semana só, eu preciso desse emprego. E a saúde vai indo. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais trabalhar. Só que aí o problema não vai ser só da empresa que vai perder um funcionário. Isso é um custo financeiro. Vai ser um problema dele, que vai ter um problema de saúde, que o custo é muito maior. É dor, é machucado, é limitação de movimento. É dormir mal. É dormir mal, é não conseguir executar tarefas normais do dia a dia, pegar um filho no colo, carregar uma compra do supermercado. Quem tem dor na lombar, principalmente, que é a parte baixa das costas, não vai conseguir fazer nada direito com toda a parte de cima do corpo. Carregar mochila, não vai precisar ser muito pesada a mochila para machucar as costas. Sacola do mercado, pegar um filho no colo, movimentar alguma máquina em casa, cortar grama, uma máquina de cortar grama, levantar os braços para pendurar uma roupa no varal. Tudo isso que depende da estrutura da coluna, nele vai ser comprometido. Fazer sexo.
com dificuldade. Toda a qualidade de vida do sujeito é Muito prejudicada. bem, mas aí nós já sabemos, o nosso telespectador sabe disso, né? Porque quem sente isso, todos nós, como eu disse no início, 3 ou 4 vezes durante a sua vida vai ter dor, e dor grave, com muita intensidade, comprometedora, que vai ter momentos que ele vai ter que tomar medicação, né? A grande pergunta é por que acontece isso? Tá, muito bem, acontece porque isso tem questões ergonômicas equivocadas. Lá para tanto ele trabalha com as mãos elevadas e termina dando problema. Mas vamos lá. Aonde está a fragilidade dessa coluna? Principalmente, assim, vou dar o caso, vamos por assim, o culpado mais provável. Principalmente falta de força muscular. Isso. Se o sujeito trabalha muito tempo com o braço erguido, como tu falou, o cara é eletricista, troca lâmpada, pintor, sempre com o braço muito levantado. Se ele tiver um reforço muscular na parte de trás do ombro, não que vai ele ter consiga problema sustentar nenhum. o braço levantado, tranquilo. A coluna dele não vai pagar o preço, porque o músculo tá segurando o braço dele levantado. Se o sujeito tem uma cadeira meio ruim no escritório e a mesa é meio baixa, ele não precisa trabalhar corcundo, arcado. Ele pode trabalhar de maneira reta, com o braço apoiado mais para baixo, se ele tiver força muscular para manter essa postura. E a mão lá embaixo, não o ombro. Sim, porque ele fica nessa posição porque ele não tem força muscular para se segurar. Aí a pessoa levanta, toma uma água, percebe que está com a postura errada, aí senta direito na cadeira. Ajeita a cadeira, puxa a mesa, ajeita o teclado. 5 minutos depois ele está assim já, porque ele cansou. Então, se tiver força muscular, um pouco dos problemas são reduzidos. Se a pessoa fizer um reforço, e não precisa ser um trabalho muito específico, atividade física normal, caminhadas fim do dia, academia, quem gosta, praticar algum esporte de alguma maneira de lazer, quem prefere, lazer, não começa a entrar em competição que vai dar problema depois. Isso tudo ajuda a fazer esse reforço muscular para que o músculo consiga segurar a estrutura óssea no lugar certo e não comprometa. Se a pessoa não tem força, ela começa a ficar mais torta, começa a entortar para o lado para apoiar o braço na cadeira, porque a cadeira é muito baixa, aí já dá uma escoliose. Não é nem mais problema tão comum de lombar, mas é gravíssimo. Então, algumas coisas você consegue reduzir, até mesmo evitar completamente o problema com reforço muscular. Inatividade física também é um problema, não é simplesmente... Mas aí é outra preocupação que eu tenho. Vamos lá, né? Sedentarismo. O sedentarismo é lógico que leva a isso, mas também a própria academia termina levando a isso, certo? Quando tu coloca um menino jovem numa academia sem um responsável técnico capaz... Essa foi a frase-chave. Capaz, e que termina dizendo o seguinte, olha, o peso que você pode levar, tu quer músculo, atua muito bem. Aí termina levando 40, 50 quilos e termina tendo lesões, como Exatamente. tem gente aniquilados com jovens de 20 e poucos anos que não conseguem mais trabalhar. Não conseguem trabalhar. E ainda termina muitas vezes dizendo, foi na empresa. Não, é que ele fazia academia sem uma orientação e está daquele jeito. Exatamente, tu tocou no ponto-chave. Orientação. Se tu vai tem uma academia no meu bairro, é a academia mais barata da cidade, é tranquilo, mas aí tu vai lá, tem um funcionário que é um estudante de educação física, que ele fica no balcão só controlando a entrada e saída de associados para não entrar nenhum estranho na academia, e o aluno basicamente faz exercício sozinho, por conta. Isso não é uma academia viável de você pagar uma mensalidade. Não vale a pena arriscar a tua saúde para economizar dinheiro, porque depois esse dinheiro tu vai ter que pagar ele em tratamento, em dor, em sofrimento, em perda de qualidade de vida. É preferível muito, mas sem sombra de dúvida, vai numa academia que é mais caro, porém tem profissionais qualificados, não é simplesmente ter um diploma de educação física. A pessoa tem que saber o que está fazendo dentro da academia para orientar o movimento, para corrigir posturas erradas, para esclarecer alguma dúvida, para evitar sobrecarga. O aluno vai lá no primeiro dia da academia, aprende a sua série de exercícios e corre para a internet ver como que você faz, como que põe bastante peso, como é que é a periodização. Pergunta para o teu professor. Ele te conhece, ele está te vendo na frente dele, ele está vendo como é o teu biotipo físico, quando que vai poder aumentar a tua carga, qual é o número de repetições, o número de exercícios, quantos para cada grupo muscular. O site da internet não sabe quem tu é, ele não tem essa personificação. Então as pessoas estão assumindo para si uma responsabilidade que não é. Eu vou controlar o meu treino na academia porque eu quero ficar grandão. Ou eu quero emagrecer. Não é assim. Tu não toma o remédio que tu quer, tu vai no médico. Que na verdade o personal, né,
que é essa, que é a moda, muitas vezes essas modas, também fica muito caro, né? Aí fica complicado. Isso não é para a população em geral, né? Mas a academia é obrigada a disponibilizar profissional. Sim. Tem fiscalização para isso. A academia tem que ter alguém competente 24. O tempo que a academia está aberta, tem que ter alguém responsável por isso. Mas eu vejo, olha, mas acontece. Eu não quero criticar em absoluto, porque tem grandes amigos que são proprietários de academia e grandes profissionais. Mas aí, às vezes, a gente vê lá 40, 50 alunos e um professor só. Desculpe, mas também não consegue fazer isso. Acontece. Tá? Ele pode ser muito competente, pode ter a especialização que quiser, mas se ele tiver muitos alunos, ele não vai conseguir fazer. Tá? Com certeza acontece. E isso é verdadeiro o que eu estou falando. Tá? Aí vai acabar acontecendo que esse professor vai atender 5 alunos, 10 que estão mais perto de onde ele está ali. E o resto... E quem está mais lá no fundo da academia, ou quem já malha há mais tempo e já nem quer muita atenção... Mas esses são os perigosos. Esses são os perigosos. Nós estamos conversando dessa forma coloquial, mas essa é a verdadeira... o fundo da questão, né? Fazer exercício físico, mas fazer com qualidade. Vocês fazem exercícios indicados exatamente quando existe a lombalgia? Existe uma série de exercícios, inúmeros, para corrigir justamente o problema da falta de força muscular, falta de tonicidade. A pessoa tem uma lombalgia, não é problema de vértebra, já foi no médico, já tirou raio-x, já fez tudo, não sabe o que é. Não, mas às vezes o grande problema são os falsos positivos também das ressonâncias magnéticas. Também, né? Aparece uma hérnia, mas aquela hérnia, na verdade, não tem nenhum motivo da dor. Né? Tanto que o cirurgião muitas vezes opera aquela hérnia e em vez de melhorar, piorou. E cirurgiões de alta qualidade. Isso eu vejo no dia a dia. Mas sim, existem exercícios para quem tem lombalgia, para quem tem, sabendo ou não a causa da lombalgia, existe séries de exercícios para te fazer sem causar mais dor, vai atenuar, tem como estabilizar mais a lombar. Se ele está com problema justamente de desestabilização por falta de força muscular, é possível fazer exercícios para reforço muscular sem causar dor na hora de fazer o exercício. Ninguém vai fazer exercício sem causar dor, exatamente. É possível. Óbvio que tu vai ter que chegar na academia e dizer para o teu professor, eu tenho problema na lombar, não sei o motivo, mas dói. Então esse eu não posso fazer porque dói. Na hora que tu estiver fazendo exercício, começou a fazer exercício, doeu, reclama o professor, não posso fazer esse que está doendo, troca. O professor tem que saber como substituir esse exercício. E não só para lombar, para qualquer grupo muscular. Tá fazendo exercício de peitoral e doeu? Fala com o professor. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer pilates. Atualmente, nesse último mês, não consegui fazer. E faço com uma educadora física e com uma fisioterapeuta. Depende do dia, né? Depende do dia, da disponibilidade deles. E isso, o pilates, por exemplo, a RPG, é tanto educador físico como o fisioterapeuta realiza esses exercícios, que são nada mais do que exercícios de alongamento, né? E, na verdade, é tão bom, depois de uma sessão de fazer alongamento, você se sente muito melhor, são exercícios bons de serem feitos e que não lesam. Como o método já foi desenvolvido, como esse método, o Pilates é um método de realizar esses alongamentos, esses exercícios. Até tem alguma coisa com peso, onde tu usa o próprio peso corporal, então é difícil tu causar uma sobrecarga quando tu levanta só o teu próprio peso. Mas como as máquinas do Pilates foram desenvolvidas para isso, e já é um método bem antigo, as máquinas já foram bem estudadas e aperfeiçoadas e aprimoradas, sempre que o sujeito vai fazer o exercício, o aluno vai fazer o exercício, ele está bem acomodado. A coluna dele está bem ajustada no equipamento. Se ele não está deitado no equipamento, se ele está em pé ou alguma coisa assim, o professor, fisioterapeuta ou educador físico está do lado. Nunca vai fazer Pilates sozinho. Essa é talvez aí que chega a grande vantagem do Pilates. A grande vantagem do Pilates é isso. Tu tem uma pessoa cuidando de ti enquanto tu está fazendo. No máximo 2. Mais individual que isso, impossível. Nem personal da academia não é tanto, porque a academia tem um monte de gente em roda. No Pilates é só tu. No máximo tu e mais um. Então, assim, a questão toda é orientação. Ser bem orientado por alguém que sabe o que está fazendo e que vai ficar contigo durante o treino. Personal é caríssimo, não tem como. Mas, então vai numa academia onde tu sabe que tem mais funcionários trabalhando. Interessante conversar contigo, Daniel, porque são coisas do dia a dia que a nossa população faz e que muitas vezes faz de forma errada e gastando dinheiro. Equivocadamente. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.
A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Investimento em tecnologia e materiais de última geração, através de um laboratório próprio, oferecem aos clientes benefícios que vão além do econômico. Qualidade, segurança e parceria são os nossos compromissos. Traduzir a confiança em um bom trabalho é a nossa missão, valorizando a cada dia os usuários de óculos de grau e garantindo total confiabilidade de nossos produtos. Com uma grande variedade de lentes e armações nacionais e importadas, garantimos ao nosso cliente total satisfação. Ótica Anual. A nossa experiência é sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Conheça as nossas instalações na Acampamento e na Policlínica Provedor Wilson Waita. Até em casos mais severos, hoje a odontologia nos proporciona a solução. Pegando um caso no atentado total, ou até mesmo um usuário já de próteses removíveis totais, a gente tem a possibilidade de tratamento, né, a partir de um exame clínico inicial, de radiografias, de conseguir, então, com a instalação dos implantes, né, e entabular o tratamento de forma fixa, né, sendo que o paciente irá ter novamente a sua dentição fixa, né, tirando todos aqueles senões da prótese removível, como a gente pode ver nas fotografias finais desse tratamento. Um usuário de prótese total veio em busca de um tratamento para retomar a sua segurança. Frente a um caso que nós reabilitamos, a gente devolveu então ao paciente todas aquelas mazelas que ele vinha trazendo com as suas próteses antigas. Então a gente restabeleceu a sua estética, sua autoestima e, com certeza, sua segurança. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Pampeiro, da Odontologia Lauda, do Hospital Astrogildo de Azevedo e da Ótica Anual. Nosso endereço eletrônico, saude@santamaria.tv.br. Recordando sempre que o nosso programa vai aos sábados, ao meio-dia, de forma inédita, repetido no domingo e durante a semana em horários alternativos. Você pode entrar em contato com a gente através da nossa produção e sugerir pauta para o nosso programa. Mesmo também os colegas da área de saúde para serem entrevistados aqui por mim. Conversando hoje com Daniel Possobon, que vem de uma família tradicional de Santa Maria. Fiquei muito contente que eu não o conhecia, de ser sobrinho do Joãozinho Possobon, meu dentista, junto com o Roberto, muitos anos. Gosto muito do João, da família dele, da Nelci, e também do teu pai, dos teus tios. Então é interessante. Possobon, quando se fala em Possobon, aqui em Santa Maria, tem muito Possobon. Todo mundo, é que nem Silva, todo mundo conhece. Isso, Beltrame também tem bastante. Tem. Nós falamos sobre lombalgia no bloco anterior, tá? Mas existem algumas patologias que advêm do exercício físico. Tá? Você imagina, por exemplo, um carregador, tá? Que eu gosto sempre de falar isso quando eu entrevisto educador físico e fisioterapeuta, né? Que fazem da sua cabeça a sua alavanca no trabalho.
Né? Se imagina, infelizmente, o cara que vai, um trabalhador, por exemplo, da construção civil, que termina colocando 2 sacos de cimento na cabeça. Puxa, e é comum. Bom, ainda é comum, infelizmente é comum. Com o uso do capacete ficou mais difícil, porque aí não fica, né? Ele não fica muito preso. Mas é o dia a dia isso. Usar a sua coluna cervical, que nós não falamos ainda no bloco anterior, né? E aí a pergunta, como exercitar a coluna cervical para que evite ter lesões? Pois então, para esse tipo de esforço que tu está falando, em primeiro lugar, não pode ser colocar feito. 100 quilos na cabeça, não tem exercício que reforce para isso. Nem 30, por favor. Não, a cabeça não foi feita para carregar peso. É só usar chapéu. Exatamente. Bom, ou o cabelo quando tem, né? Quando tem, no nosso caso, nem isso. A cervical já é a parte mais frágil da coluna. A lombar ainda tem que sustentar todo o peso do tronco, as vértebras são grandes, são bem mais resistentes. As vértebras vão diminuindo cada vez mais. A cervical são ossinhos que seguram a gente. Por isso que a gente tem mobilidade no pescoço, porém a gente paga um preço. A gente não tem força, sustentação. A gente não pode carregar 100 quilos na cabeça. Então, assim, existem reforços musculares que tu faz para a região lateral do pescoço, para frente, para trás, para a parte posterior do ombro, que puxa, que ajuda também. Só que isso é para manter a postura, para corrigir um eventual problema, um eventual desvio. Um vício de postura de olhar muito para baixo no computador, tu faz um reforço muscular que tu consegue puxar um pouco mais para cima essa postura da pessoa. Mas tu nunca vai conseguir reforçar para dizer para um sujeito, agora tu pode carregar 2 sacos de cimento na cabeça. Isso é impraticável. E as lesões cervicais, se a gente fala da dor da lombalgia, quando existe a dor cervical, cervicalgias, elas são intensas também e realmente impedem o trabalho. Não existe isso. Incapacitante. É incapacitante mesmo, né? Não tem... É mais fácil uma cervicalgia incapacitante do que uma lombalgia incapacitante. Perfeito. Porque no mundo de hoje, quem trabalha na frente de um computador, se tiver com uma pequena lombalgia, mas numa cadeira bem confortável e tal, consegue se acomodar, aguenta. Agora, se tu está com uma cervicalgia que tu não consegue olhar para o teclado ou para o monitor do computador, tu não consegue olhar para um livro, estudar e olhar para o computador e digitar alguma coisa, quem trabalha com relatórios, tu não consegue ler um relatório e girar o pescoço para transcrever num computador, tu não vai conseguir trabalhar. Então, a cervicalgia compromete antes. Com menos dor, digamos assim, com uma dor menos intensa, tu já compromete. Aproveitando, falando em ergonomia também, por exemplo, quando coloca-se o computador no canto, né? Atende o paciente, o cliente aqui na frente, mas o computador está aqui. Então ele tem que sempre fazer esse movimento nesse formato. E que leva realmente a lesões e lesões graves que a gente tem no dia a dia na medicina do trabalho, né? Então isso é importante. Mas a pergunta é esta, né? Que agora é introduzir dessa forma para entrar na ginástica laboral. Tá? Ginástica laboral, eu tenho meu ponto de vista. Pela experiência das empresas que já tiveram, que nós executamos, em que eu acompanho como médico do trabalho. Senhores empresários, se a ginástica laboral for bem feita, estupendo, ajuda. Se ela for mal feita, atrapalha a tua empresa. Tá? E infelizmente eu vejo mais atrapalho do que efeito benéfico da forma que muitas vezes é feito. Tá? Sem um responsável técnico, botando muitas vezes estagiários ou então curiosos que vão lá tentar induzir o trabalhador a fazer ginástica laboral e que em vez de resultar em benefício ao trabalhador e à sua empresa, é um desperdício de tempo e fazendo lesões. Não sei se tu concorda, já que tu é o especialista e eu não sou. Exatamente, eu não sou especialista nesta área, tu está me atribuindo um monte de especialidade, muito obrigado. Mas como educador físico, tu já sabe tudo disso. Já avaliei trabalhos com isso, TCCs, enfim, então algum conhecimento da área eu tenho para dizer o seguinte, é bem como tu falou, se a laboral for bem feita, ela cumpre o que ela foi, o motivo pelo qual ela foi criada, que é evitar lesões e, portanto, evitar que o funcionário se ausente e evitar prejuízo para a empresa. Se o empresário
quer fazer uma laboral de qualquer jeito, bota um estagiário só para cumprir com a legislação, para não perder dinheiro com uma multa... Não, a legislação não obriga isso. Ele vai perder mais com a pausa do trabalho para fazer a laboral e com o funcionário afastado porque a laboral não fez efeito. Então, a laboral bem executada, com orientação correta, com uma pessoa capacitada, até existem estudantes de educação física que ainda não se formaram, mas que já têm cursos de ginástica laboral, que já fizeram por onde merecer dar aula de laboral. Então, contrata esse estagiário, esse estudante ainda, vai lá, ele vai na tua empresa... Não contrate estudante não, contrate um profissional formado para fazer as coisas bem feitas e esse profissional não vai ficar à disposição da tua empresa durante as 8 horas. Aí sim ele vai ter talvez um estagiário sobre sua orientação e fazer o trabalho. Não me contrate estagiário. Não só o estagiário. Ah, por favor. O estagiário pode dar essa aula se tiver alguém amparando ele, né? Mas é possível uma laboral bem feita, que vai evitar a lesão do trabalhador, vai compensar muito aqueles minutinhos que a empresa vai perder com o trabalhador parado, porque a laboral dura 5, 10 minutos, ela não é uma aula de 1 hora como uma aula de academia. O trabalhador vai ganhar muito em qualidade de vida, em gosto pela empresa. Gosto pela empresa. Se o trabalhador sai de casa sabendo que ele vai trabalhar num lugar onde ele é querido, onde ele não é visto apenas como um bem de produção, ele é quem faz a empresa ganhar dinheiro. Ele faz parte da empresa. Se ele está doente, a empresa perde uma pessoa, o trabalhador perde dinheiro. Se o trabalhador se sente integrante da empresa, ele faz a laboral com mais empenho, digamos assim, a laboral faz efeito, ele começa a tomar gosto, ele começa a praticar atividade física no fim do dia por conta própria, vai numa academia, procura meios de se manter mais em forma. E a empresa só ganha com isso, o trabalhador só ganha com isso, o empresário só ganha com isso. A ginástica laboral, na verdade, começou no Japão, né? Foi o grande boom da ginástica laboral, foi no Oriente. Claro que lá é diferente as coisas, né? Ou seja, o dono da empresa, o presidente da empresa, ele dá o exemplo, ele vai lá fazer junto com os seus empregados, com os seus colaboradores, né? Aqui é o contrário, obriga-se muitas vezes o colaborador a fazer, mas os diretores, os gerentes, os supervisores não vão fazer junto. Aí não consegue a coisa andar. E ainda reclamam que estão parados. E ainda estão reclamando em vez de produzir. Né? Então, realmente, isso não tem tem um bom tem que mudar efeito. A mentalidade da gerência, digamos assim. O trabalhador que faz a laboral, para ele é ótimo. Sim. Ele só tem a ganhar fazendo laboral. Depende. Se for bem feita. Considerando uma laboral bem executada. Depende também. Se, por exemplo, nessa empresa eles ganham por produtividade, muitas vezes ele está achando que ele perder aquele tempo de deslocamento até o pátio para fazer a ginástica laboral, porque às vezes não é feita no torno, que ele tem que fazer tantas peças por minuto, ele termina dizendo que aquilo não é bom para ele. Isso também, ele tem que estar educado para isso. Isso chama-se educação, Possomon. Não é bom, estou perdendo dinheiro, meu salário vai diminuir. Mas e a saúde? Tu prefere ganhar mais durante, 10 anos e depois ter que parar de trabalhar? Então, a questão financeira, o ganho financeiro nem sempre vale a pena. Lógico. Às vezes, quase sempre vale a pena comprometer o financeiro em benefício da saúde. É o caso da máquina das horas extras, né? A hora extra do trabalhador. Todo trabalhador inicialmente gosta de ter hora extra, né? Grande quantidade de hora extra para ganhar um salário dobrado muitas vezes, né? Hora extra, gente, a empresa que tem muita hora extra, ela está mal organizada, né? E o trabalhador está sendo penalizado. Essa é a grande verdade. Uma hora a conta vem. Vem. Possomon, você fez mestrado em biomecânica, se dedica a isso já desde a tua formação. Isso. Aqui na universidade, como é que está esse departamento? Quando fiz mestrado aqui na universidade, uma das aulas era do professor Jefferson. Não sei se você... Não, acho que não. E ele tinha um belo trabalho lá dentro do estádio aqui da universidade, né? Nós tínhamos aula com ele. Como é que está aqui dentro? Quantos estão se dedicando a isso? Tu tem colegas se dedicando? Os fisioterapeutas também trabalham muito nessa área. Como é que está?
Pois então, o laboratório de biomecânica aqui da Educação Física de Santa Maria, o Labiomec, ele é um dos... Eu acho que são 3 ou 4 laboratórios no Brasil que tem o equipamento que tem aqui. Ele é muito bem equipado. Ele tem sistemas de filmagem onde tu pode avaliar a caminhada de uma pessoa, não simplesmente ela parada na frente de uma câmera, ela pode se movimentar e tu quantifica isso no computador. Tu consegue avaliar como está a caminhada dela. Tem sistemas de informação de pisada, de pronação, conforme o pé aterriza no chão durante uma passada, durante uma corrida. Tem sistemas de medição de equilíbrio estático, parado. Como tu falou, tem mais fisioterapeutas do que educador físico estudando no Labiomec atualmente, porque a fisioterapia é totalmente envolvida na biomecânica, né? Sim, então, sim. Apesar do laboratório ficar no prédio da Educação Física, tem muitos fisioterapeutas que vão lá. O professor Carlos Bolle ajuda nós, assim, absurdamente. Ele orienta doutorandos, mestrandos, especialistas e graduandos ali no laboratório. Então tem toda a cadeia. Eu estudo ali desde a graduação, especialização, mestrado, tudo ali. Tu consegue construir conhecimento com isso. Tu começa no TCC da graduação com uma duvidazinha, mais ou menos esclarece aquela dúvida, vai para a especialização, dá mais uma desmembrada naquele assunto, faz um mestrado sobre isso, tu consegue esclarecer mais o assunto. É assim que se produz ciência, é assim que se produz conhecimento. E o laboratório aqui Porto Alegre e a Unipampa de Uruguaiana, não tem o que reclamar. Assim. Questão de equipamento e de pessoal, não tem o que tu pedir melhor. Muito bem, mas está sendo colocado à disposição da comunidade? Com certeza, tem muitos projetos onde a gente estuda, por exemplo, uma dor lombar em atletas. A gente busca no Internacional, no Rio Grandense. Tem um colega meu que estudou alguma coisa sobre efeitos da musculação em idosos. Ele colocou no jornal pedindo voluntários. O pessoal se ligava para ele, marcava horário, se voluntariava, ele ia lá, fazia todo o processo de seleção, anamnese. A comunidade nos ajuda nisso. E o sujeito que participa como voluntário da pesquisa, além de todo o acompanhamento durante a pesquisa, no final ele recebe o resultado. Olha, no seu caso, o seu grupo de avaliação era com dor lombar, o senhor tem tal problema, ou não tem tal problema, tem que fazer tal exercício para melhorar. Então, e os colegas médicos se encaminham? Existe um feedback. E o colega médico que está com o paciente com dor lombar crônica, que não conseguiu fazer o diagnóstico, deu todo o tratamento, ele encaminha lá para ver se tem alguma Muito pouco. Partindo do médico, muito pouco. Eu, na minha especialização, vim em centros médicos aqui no centro de Santa Maria procurar sujeitos para mim. Mas assim, partir do médico, de mandar para lá para fazer a avaliação, são raros. Temos que melhorar isso. Eu quero agradecer, Daniel, que chegamos ao fim do nosso programa, agradecer o apoio cultural da Unimed, da Pampeiro, da Odontologia Lauda, do Hospital Astrogildo de Azevedo e da Ótica Anual. E aos senhores telespectadores que nos acompanharam nessa entrevista com Daniel Possobon, educador físico. Até a semana que vem.